Você sabe qual a importância do trabalho em equipe? É sobre este assunto que a gente vai falar agora com a coach e consultora Cris Plácida. Bom dia, Cris. Bom dia, Rejane. Bom dia, pessoal de casa. Mais uma semana juntas. Que bom, seja muito bem-vinda. Papai do céu nos abençoe. Amém, amém. Cris, sabemos que muitos não gostam, né? Muitos não gostam, mas fala pra gente qual a importância do trabalho em equipe. O trabalho em equipe, ele é importante para melhorar os relacionamentos dentro das empresas, para melhorar o clima organizacional, né? Depois a gente pode falar um pouquinho sobre esse clima organizacional e também colaborar com a melhoria dos resultados da empresa. Porque você imagina que sozinho você pode fazer muito, né, Rejane? Mas junto você pode fazer muito mais. Então, quando você consegue trazer todo mundo para uma mesma linguagem, com uma mesma vontade de acertar, os resultados melhoram e todos ganham com isso. Perfeito. Então, explica pra gente quais são os elementos envolvidos aí no trabalho em equipe. Então, a gente já vem falando aqui há algum tempo sobre comportamento, né? E realmente a gente vai continuar batendo nessa mesma tecla, porque é o que mais se exige no mercado de trabalho hoje. Refletindo esses dias, por que se fala tanto, né, de competências socioemocionais atualmente? E eu me dei conta de que a tecnologia, ela veio para facilitar a nossa vida. Todas as tecnologias que existem, sejam a de uso doméstico, pessoal ou profissional. E a facilidade que ela nos traz, ela faz também com que a gente tenha tempo de sobra, teoricamente, certo? Certo. Mas o que acontece? A gente se apegou tanto a esse objeto que a gente acaba perdendo muito tempo com ele. E aí a gente deixa de construir relacionamentos. A gente deixa de aprender a conviver com as pessoas. Então, aquilo que veio para melhorar a nossa qualidade de vida tem piorado. E a gente observa isso, né, nos ambientes de trabalho, seja, não é só no ambiente de trabalho, né? Às vezes no ambiente familiar, e nos ambientes sociais, você tá ali com uma pessoa e você jura que a pessoa está na interação igualmente ali, e aí você percebe que a outra está no ambiente virtual, não está aqui no mundo real com você. Exatamente, exatamente. Então, é por isso que é importante a gente lançar o olhar sobre esses elementos. E sim, continuar usando as ferramentas tecnológicas, elas são fundamentais, mas também nos preocuparmos mais. E aí a preocupação aumentou, Rejane, por conta disso, porque essas habilidades socioemocionais, elas não estão sendo bem desenvolvidas na escola, porque na escola a gente tinha, na hora do recreio, a gente ia correr, brincar, conversar, trocar ideias. E agora o que a gente faz na hora do recreio? A gente pega o celular e vai se atualizar das redes sociais e acaba não interagindo com quem está com a gente. Então, primeiro ponto, né, que é muito importante, primeiro elemento, a comunicação. Ela precisa ser clara, precisa ser objetiva e amorosa também. As pessoas têm perdido muito a paciência com as demais. E aí eu venho para a paciência, que é um outro elemento importante do trabalho em equipe. A proatividade. Você não precisa esperar as pessoas te darem ordem. Você pode observar o seu ambiente e perceber que um coleguinha está precisando de ajuda. Você já terminou a sua atividade? Oferece ajuda, pergunta se pode contribuir, né? Confiança. Você precisa confiar na tua equipe, você precisa também sentir que as pessoas confiam em você. É um elemento extremamente importante para o trabalho em equipe. E empatia, não dá para a gente fugir disso, né? Eu preciso entender aquilo que o meu colega pensa ou como que ele age, para então me relacionar melhor com ele e contribuir e também aprender com ele. E claro, flexibilidade, porque a gente precisa entender que a nossa verdade não é absoluta. E aí a gente precisa também estar aberto para a verdade do outro. Aí eu já trago também que um outro elemento importante é manter a mente aberta.
E tem tudo a ver com a nossa mensagem do dia hoje, né? Que falava da necessidade da gente manter sempre a nossa cabeça um pouquinho vazia para a gente aprender e aprender um pouco mais, né? Que às vezes a gente fica com a cabeça tão cheia com as nossas verdades, com aquele discurso, eu já sei, eu sei de tudo. E a gente não se abre para o novo. As novidades são importantes para a gente crescer. Exatamente. A gente acha que precisa ocupar todos os espaços vazios, né? E o vazio é importante. O vazio é importante. É. Que a gente complementa com o outro, né? Exatamente. E, Cris, eu iniciei a pergunta dizendo assim, o seguinte, que muita gente não gosta do trabalho em equipe, né? Verdade. Porque às vezes imagina que você vai perder um pouco, né, da sua capacidade. Vamos tentar ajudar o nosso ouvinte a compreender que não, né? Que o contrário, né? Que essa soma, né, faz o trabalho ficar ainda mais bonito, mais bem feito. É interessante você dizer que muitas pessoas não gostam disso. E os últimos estudos, Rejane, apontam que os alunos gostam cada vez menos de realizar trabalho em equipe. Olha só, porque nós começamos a ser educados para o mercado de trabalho na escola. A gente não se dá conta disso. Acha que é só para aprender português, matemática, história e se preparar para o vestibular. Mas a escola prepara você também para o mercado de trabalho e para a construção de relacionamentos. Mas cada vez menos os alunos deixam de fazer trabalho em equipe por conta de construir um mundo paralelo, né? Um mundo que é só seu. Eu brinco com os meus alunos em sala de aula dizendo que cada um constrói Nárnia. Né? Constrói a sua Nárnia aqui, e aí só se relaciona e só fala com aquilo que gosta, que tem interesse. Ou seja, você não aprende o diferente e não conhece a opinião do outro para poder respeitar. E aí nós estamos vivendo esse clima extremado, né? De muitos extremos, onde eu não consigo tolerar que o outro pensa diferente de mim ou vive diferente de mim. Então, é importante a gente alertar, principalmente os nossos jovens, que não estão tendo essa construção, né? Essa maturidade para os relacionamentos. E daí, existem inúmeras vantagens para o trabalho em equipe. A primeira delas é a troca de experiência. Quanto mais eu troco experiência, mais eu aprendo. Então, essa coisa de eu achar que eu vou perder a minha identidade, muito pelo contrário, você vai enriquecer a sua forma de trabalhar, porque você vai conseguir fazer mais trocas, o outro vai perceber, nossa, como ela estuda, eu não sabia que ela conhecia tanto desse tema. Então, todas as vezes que alguém precisar, por exemplo, a Cris, eu já falei aqui, eu gosto de fazer crochê. A Cris gosta de fazer crochê, será que ela tem alguma receitinha lá para trocar comigo? Né? Olha, o fulano é excelente em divulgação nas redes sociais, pede para ele fazer para você. Né? Então, você vai fazendo mais trocas e enriquecendo o seu conhecimento. Quanto mais a gente ensina, mais a gente aprende. E aí, a união, né? A união ela é fortalecida nesse momento. O ambiente e as ideias criam mais diversidade, então as empresas têm uma oportunidade aí de estar sempre trazendo coisas novas para os seus clientes, porque várias mentes pensantes juntas, elas conseguem encontrar muito mais alternativas. Então, são inúmeras as vantagens. Eu apontei aqui 3, mas eu tenho aqui uma relação gigante para trazer para todo mundo. Tem a questão de promover a empatia e o respeito, da colaboração em diferentes áreas, de cooperar com a dificuldade do outro. Então, a troca, ela só traz coisas positivas para todos nós e para o ambiente corporativo também. Perfeito. E o bom é a gente compreender o que é o trabalho em equipe, porque às vezes a gente confunde e acha que é cada um fazendo sua parte e pronto. Isso. Não é, né? Não. Vamos tentar ajudar aqui a gente compreender um pouquinho melhor sobre o que é o trabalho em equipe, né? Que é mais, é além do que cada um fazer sua parte. Exatamente. O trabalho em equipe, ele envolve primordialmente eu saber
onde eu estou e qual a finalidade do lugar que eu estou. Toda empresa tem uma missão, uma visão. E eu estou sendo contratada para colaborar com aquela missão. Então, eu faço parte daquele trabalho. Quando a Rejane foi contratada para Monte Roraima, para ser locutora, ela não tem que se preocupar só com o programa dela. Qual é a missão da Rádio Monte Roraima? O que eu preciso levar aos meus ouvintes? Que mensagem a Monte Roraima deseja que chegue até os lares das pessoas? E aí a Rejane é pessoa responsável pela realização dessa missão. E para ter essa congruência, né, entre a missão e o trabalho desenvolvido. Exatamente. Então, o primeiro ponto é esse, saber onde eu estou, né, e para que eu fui contratada. Qual é o objetivo aí que eu preciso ajudar a minha empresa a alcançar. E a partir daí, perceber que eu preciso colaborar com alguém e alguém também precisa colaborar comigo. É quase impossível trabalhar sozinho. É quase impossível. Por mais confortável que seja, né, alguns momentos, né, e que também faz parte da nossa vida profissional, mas tem muito mais aí envolvido. Tem os encontros, inclusive os encontros sociais do trabalho. Vamos comemorar o aniversário do Rick. É um momento de você fazer uma entrega, de você dizer o quanto aquela pessoa é importante. Fortalecer os vínculos dentro desse ambiente de trabalho. Exatamente. Então, o trabalho em equipe, ele envolve eu saber onde a empresa quer ir, qual é a minha contribuição para isso e de que forma os outros irão contribuir comigo e também conhecer com quem eu trabalho, né? Saber os limites das pessoas com quem eu trabalho, porque se eu puder contribuir com a superação desse limite, olha aí o enriquecimento que quem ganha será todos, não todos. Ou seja, a missão, né, foi realizada da melhor forma. A missão será atendida, exatamente. É bom, a gente sempre tem em mente isso. Eu realizava um trabalho, e essa questão do trabalho em equipe não é só no ambiente de trabalho, até profissional não, no nosso ambiente familiar também. Às vezes, você que tem mais de um filho tem que lidar ali com o diferente ali e tentar fazer essa turma trabalhar junto, né? É um desafio, até para nós como pais. Isso, sim. E agora a pandemia, ela veio exacerbar essa coisa, né? Porque a gente ficou muito tempo em casa e aí foi preciso dividir as tarefas, porque senão a gente não conseguiria. Eu tenho até uma amiga que tem 2 filhas e elas saíam para o trabalho e quando elas voltavam, estava tudo pronto, casinha cheirosa, almocinho na mesa, né, louça lavada. Quando chegou a pandemia, uma das filhas dela disse assim: mãe, eu tô tão cansada, porque assim, eu não entendo como é que antes eu estudava, fazia todas as atividades que eu faço hoje, menos o trabalho doméstico, claro, e eu não ficava tão cansada assim. E eu chegava em casa, estava tudo limpo, cheiroso e a comida pronta. Como que isso era possível? Num passe de mágicas? Um passe de mágicas, né? Mamãe fazia. Isso, a mamãe fazia. E às vezes, o trabalho em equipe, quando você é uma pessoa que é controladora, que quer fazer tudo, você também perde o seu valor. Exato. Porque os outros não sabem o esforço que você precisou empreender para poder concluir aquilo. E aí, quando você divide as tarefas e as missões, né? Aí tu diz, olha só como é importante. Olha como a pessoa faz isso, como é difícil a pessoa consegue fazer isso. Eu percebi isso em casa ontem, porque meu filho também pequeno, de 8 anos, contribui ali também na organização, né? E a gente vê que no finalzinho do dia ele olha, vou colocar aqui um cartazinho aqui, não entre em casa de sandália, para não sujar o piso que ele limpou, né? Olha só, ele passa a dar outro valor. Dá valor para aquele trabalho, né? E vai olhar o trabalho do outro. Agora, quando a mãe fizer, quando o irmão fizer, quando o pai fizer, opa, a gente tem que manter limpo. Exatamente. Isso também é válido no ambiente de trabalho, né? Você olhar o trabalho do outro também, valorizar o trabalho do outro. Eu percebo algumas vezes, a gente entra no supermercado e tá lá a moça da limpeza, que é extremamente importante para deixar higienizado, agradável, né? E algumas pessoas simplesmente passam.
aquilo me magoa tanto, aquilo me machuca tanto, eu digo, poxa vida, diz oi para ela, diz, olha, dá licença, né? Vou atrapalhar um pouquinho o teu trabalho, mas eu preciso entrar nesse corredor, porque assim, você mostra para ela que ela é importante, né? Ser invisível é muito doído. Está em um outro tema importante também. A invisibilidade de algumas profissões. Para a gente falar aí no futuro. Então, é importante a gente lançar esse olhar da importância do trabalho do outro. Perfeito. E para finalizar aqui nosso bate-papo, quais as dicas aí que você deixa aí para a gente melhorar esse trabalho em equipe? Primeira dica, oferecer ajuda. Pronto. Né? É importantíssimo você... Nem ir lá e fazer, não, gente. Pergunta se o outro precisa, né, de ajuda, né? Pergunta. Isso é respeitar o espaço do outro. Exatamente. Ótimo. Respeitar o espaço do coleguinha. Porque, às vezes, ele está concentrado ali naquela missão e quando ele perde a concentração, ele demora muito para retomar, né? E o retrabalho, ele custa muito caro. A gente já falou aqui que tempo não tem preço, né? Então, vamos lá. Escutar com atenção, que é o quê? Antes de você falar, você precisa escutar, né? E quando a gente fala escutar, minha gente, não são apenas as palavras, não. A gente consegue escutar o ambiente. Faz uma análise geral, passa o teu olhar, como é que aquelas pessoas estão, como é que está a fisionomia dela, que roupa que ela está vestindo naquele dia, porque até assim você consegue tirar ali o humor, né, do colega para poder contribuir. Utilizar o feedback, muito, né? O feedback, ele é uma ferramenta extremamente importante no ambiente de trabalho, não apenas para os líderes, mas também para os liderados. Você recebeu um comando, você recebeu uma tarefa, uma missão, pergunta se aquilo que você compreendeu é realmente aquilo que foi pedido de você. Às vezes você faz, mas não foi isso que eu pedi. Não, mas você não falou assim, assim. Não, eu falei assim, 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 assim. Então, vale a pena você explorar mais o feedback. Ter paciência, né? Praticar o respeito diariamente e ser comprometido com a equipe. A decisão que foi tomada não é aquela que você queria, mas é aquilo que o todo quis. Então, respira, mesmo você sabendo que vai dar errado ou achando que vai dar errado. Respira, se compromete e faça da melhor maneira possível. Se der errado, você terá a oportunidade de reunir a equipe e conversar sobre aquilo para melhorar. E, quem sabe, tentar fazer da maneira que você acha correta. E, se der certo, olha o aprendizado que você teve, né? Exatamente. Porque deu certo, foi bom para todo mundo e você aprendeu que os outros também podem fazer melhor do que você. Perfeito. Então, são essas dicas que a gente traz aí para o pessoal de casa hoje. Ótimo, quero agradecer essa presença. Adorei nosso tema de hoje, uma delícia falar sobre isso. Né? Trabalho em equipe é maravilhoso. A gente tem muito que aprender ainda. Muito. Que bom, mas obrigada pela presença de hoje. Uma ótima semana para você, Cris. Para nós. Façamos uma linda semana, minha gente. Beijo grande. Beijo, até a semana que vem. Até. 10h22.